O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis. E para quem bate, batei-vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Evangelho, perdoa os meus pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, com alegria que nos encontramos na casa do Pai, na nossa comunidade, para a celebração da Eucaristia, que já marca para nós o 17º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra de hoje, meus irmãos, simplesmente maravilhosa, bela, que deseja trazer beleza para a nossa vida, para a nossa alma. O tema central da liturgia da palavra hoje é a oração. A oração, meus irmãos, que não deve faltar na vida de nenhum cristão católico. Justamente porque, meus irmãos, é a oração que é o combustível espiritual que coloca a nossa vida cristã em movimento. Sem a oração, facilmente somos vencidos pelas nossas baixas paixões, pelas nossas concupiscências. Sem vida de oração, facilmente nós desistimos de cultivar uma vida que agrada o coração de Deus. É o que nós rezamos na oração inicial da Santa Missa de hoje, meus irmãos. Sem o auxílio de Deus, sem a graça divina, ninguém é santo. Ninguém consegue corresponder aos apelos de Deus. Então rezar, meus irmãos, é este grito da nossa alma, que suplica a Deus graças necessárias e suficientes para cultivarmos uma vida que agrade cada vez mais o coração de Deus. E vamos assim, meus irmãos, refletir o que é de fato a oração. A oração não é uma negociata, um negócio que fazemos com Deus, em que Deus se dobra à nossa vontade. Não. A oração, meus irmãos, quer ser para nós cristãos um diálogo,
uma conversa com um amigo, com aquela mesma disposição e alegria que nós temos quando recorremos a um amigo, a uma amiga, para desabafar, partilhar um problema, também partilhar uma alegria e uma conquista. Com esta mesma alegria, meus irmãos, podemos e devemos nos dirigir a Deus em oração. Se tem alguém interessado na nossa salvação, na nossa felicidade, meus irmãos, este alguém é Deus. E nós vamos compreender os desígnios de Deus e experimentar concretamente Deus na vida por meio da oração. A oração, meus irmãos, nos abre o coração. A oração, meus irmãos, produz muitos frutos espirituais na nossa vida. Por exemplo, a oração constante, a oração diária, produz no nosso coração o dom da fé. E a nossa fé, mediante a oração, mediante a escuta da palavra, mediante a Eucaristia, mediante os outros sacramentos, nos amadurece na fé. É impressionante, meus irmãos, quando nós encontramos pessoas que enfrentam as intempéries da vida, os altos e baixos, cruzes pesadíssimas que nós pensamos assim: meu Deus, se essa cruz fosse comigo, eu acho que não ia dar conta. O que fortalece uma pessoa diante da cruz pesada do dia a dia, senão uma fé madura, uma fé cujas raízes se encontram na vida de oração? Veja, meus irmãos, quantos frutos espirituais podemos colher numa vida de oração. Uma fé adulta, uma fé que sabe sofrer as demoras de Deus. Na vida de oração, meus irmãos, nos coloca submissos diante da vontade do Senhor. Aquilo que eu lembrava agora há pouco, meus irmãos, a oração não é para Deus se dobrar à nossa vontade, aos nossos caprichos, mas ao contrário. A vida constante de oração nos coloca submissos à vontade de Deus, nos torna obedientes, dóceis à vontade divina, mesmo quando esta vontade é um convite, é uma exortação a sacrificarmos a própria vida, os próprios caprichos. A oração, meus irmãos, alcança para nós o fruto da santidade. É aquela experiência que uma vez 3 dos apóstolos de Jesus fizeram no alto de uma montanha, na famosa montanha no Monte Tabor. Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. A oração é isso, meus irmãos, transfigura a nossa vida. E nós manifestamos isso até mesmo no nosso semblante. É diferente uma pessoa que reza. Ela exala o bom odor de Cristo. O olhar comunica muitas coisas. Nós sabemos disso. E o contrário também é verdade. Quando alguém está no pecado, e sobretudo no pecado mortal, numa vida distante de Deus, nós comunicamos isso até mesmo no nosso semblante. É fácil, portanto, identificar quem está no pecado grave, porque está distante de Deus, e quem está em estado de graça, porque tem comunhão, amizade com o Senhor. E é gostoso a gente conviver com gente de Deus, não é verdade? A pessoa nem fala muitas coisas, nem faz muitas coisas, mas a presença dela comunica paz, serenidade. A gente gosta de estar perto de algumas pessoas, não sabe por quê, né? Mas a raiz está aí, o segredo está aí, numa amizade, uma intimidade profunda com Deus, que se dá por meio da oração. Meus irmãos e irmãs, também é fácil identificar uma pessoa que se sente fracassada na vida, quando ela abandona a oração, justamente porque a oração nos dá um norte, o discernimento. A oração nos ajuda a esperar as demoras de Deus na vida. Quando alguém vem partilhar algum problema, alguma dificuldade, um sofrimento, alguém que quer desistir de repente da vida cristã, vou parar de frequentar a igreja. A gente pergunta: tem rezado, meu irmão? Tem orado, minha irmã? Faz muito tempo que eu não rezo. Está aí a resposta. Então, meus irmãos, sejamos pessoas de oração, lembrando que oração não é para Deus se dobrar aos nossos caprichos, mas é para a gente acolher a vontade de Deus. Outro fruto que a oração traz à nossa vida é paz. O mundo pode estar caindo sobre as nossas cabeças. Preocupações aqui não nos faltam, né? As dificuldades da vida. Mas quando a gente reza, a gente tem paz no coração, uma serenidade.
Isso é fruto da oração, meus irmãos. Então, rezemos, mesmo contra a própria vontade. Nem sempre encontramos deleite ou prazer em rezar. Sabe por quê, meus irmãos? O inimigo de Deus, que é nosso inimigo, o demônio mesmo, ele não nos quer pessoas orantes. O demônio não se preocupa com gente que não reza, não. É presa fácil para ele. Mas o demônio fica terrivelmente preocupado quando alguém tem vida constante de oração. Quem é devoto do Santo Terço, quem visita a Capela do Santíssimo e se dobra para adorar Jesus Eucarístico, quem reza em casa ao despertar de manhã, antes de dormir à noite. O demônio fica incomodado com essas pessoas. Deixa ele ficar preocupado, ele não é mais forte que Deus. Então, meus irmãos, rezemos. A oração é uma arma espiritual. A oração é um escudo espiritual que nos protege, que nos defende contra as insídias do maligno. Há demônios, meus irmãos, e há fraquezas nossas que são vencidas ou vencidos somente pela força da oração. É do Evangelho isso. Jesus ensina aos seus discípulos isso. Tem demônios na nossa vida que só são vencidos pela força da oração. Então, se a gente não está rezando diariamente, vamos retomar a oração. E vamos redescobrir, meus irmãos, a preciosidade da oração na nossa vida. Veja, Jesus é mestre em oração. O Evangelho de hoje começa exatamente assim. Jesus estava no lugar retirado em oração. E não poucas vezes nós encontramos nosso Senhor rezando. Jesus tinha necessidade de rezar ao Pai. Não tomava nenhuma decisão, nenhuma atitude, sem antes consultar o Pai do céu. A vida toda de Jesus foi marcada pela oração, até o último suspiro. No alto da cruz, Jesus reza ao Pai, reza pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E quando o cálice do sofrimento estava amargo na vida, o peso do sofrimento no Calvário, Pai, se possível, afaste de mim este cálice, esse sofrimento, porque eu não aguento mais. Contudo, que seja feita a tua vontade. Meus irmãos e irmãs, a oração faz toda a diferença na nossa vida, toda a diferença. Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, ele vai para um deserto, ele se retira para um deserto, jejua 40 dias, 40 noites, entra em oração, para ter discernimento, sabedoria, e para não desistir da vontade do Pai. Mas Padre, Jesus não era Deus? Sim, era Deus feito carne, mas enquanto esteve aqui, também era plenamente ser humano, sujeito a fraquezas, como todo ser humano. Então, para ser fiel à missão que o Pai lhe confiara, Jesus rezava ao Pai. Então, meus irmãos e irmãs, se o próprio Cristo tinha necessidade da oração, que dirá nós, meros mortais? O que será da nossa vida sem oração? Penso que a gente já tem experiências, né? Uma vida sem oração, uma vida sem rumo, sem perspectiva, sem sentido. Uma vida marcada pelo nervosismo, pela irritabilidade. Uma vida sem oração é uma vida no pecado, do jeitinho que o diabo gosta, sim. Mas uma vida orante é uma vida que agrada a Deus. É uma vida que começa a experimentar o céu já aqui na terra. Os discípulos, vendo Jesus rezar, Senhor, ensina-nos a rezar como o Senhor reza. E Jesus então ensina os seus discípulos de todos os tempos. E aqui nós nos incluímos, porque hoje somos os novos seguidores do Senhor. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Deus de Pai. Veja, meus irmãos e irmãs, infelizmente tantas vezes, de forma distraída, rezamos a oração do Senhor e nem nos damos conta das preciosidades dessas palavras santas, santas porque brotaram da boca do próprio Cristo. Quem não sabe rezar espontaneamente, reze bem e paulatinamente a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, meus irmãos, é o resumo de todos os ensinamentos do Evangelho. Se nós quisermos compreender os ensinamentos de Cristo, basta a gente meditar cada palavra do Evangelho, do Pai Nosso.
A começar do início desta oração, em que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. E Jesus veio a este mundo para quê? Justamente para nos ensinar que Deus é Pai, e é Pai de todos nós. E sendo Ele nosso Pai, nós temos uma herança, meus irmãos. Que herança é essa? A vida eterna. Deus Pai tem uma herança para todos nós, seus filhos e filhos. Essa herança é a eternidade. Portanto, meus irmãos, nós somos convidados a não ancorar ou enraizar nossa vida nas coisas terrenas. Esse mundo é passageiro, este mundo é ilusório. Por sermos filhos de Deus, nós somos chamados a viver como cidadãos do céu, sabendo ter um coração livre, desprendido, desapegado dos bens terrenos, do dinheiro, dos afetos humanos. Quando a gente vive essa belíssima condição, meus irmãos, que recebemos do batismo, a condição de filhos e filhas de Deus, nós aprendemos a colocar as coisas, os bens, o dinheiro e as pessoas nos lugares que eles devem estar. Não acima de Deus, mas abaixo de Deus. Quando nós aprendemos a adorar o Deus único e verdadeiro, o nosso Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, a Santíssima Trindade, é impressionante como que livremente nós nos relacionamos com as coisas, com os bens e com as pessoas. Então, meus irmãos, redescobramos a oração e meditemos a oração do Pai Nosso, que nos ensina também a fazer em tudo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, meus irmãos? Às vezes temos medo da vontade de Deus. A gente entrega desentregando, né? Se é que existe essa palavra. No fundo a gente tem medo, desconfiança. Ai meu Deus, né? meu sobrinho, por exemplo, está doente, está gravemente enfermo, que se cumpra a sua vontade. E o medo que a gente tem da vontade de Deus é a morte do sobrinho. A gente tem medo de se arriscar na vontade de Deus. Como uma criança, meus irmãos, que se joga nos braços do Pai, quando aprende a andar, que está aprendendo a andar. Assim deve ser um cristão. E se jogar-se cada dia nos braços de Deus em oração. Deus sabe o que é melhor para nós, meus irmãos, porque foi Ele que nos criou, e nos criou à imagem e semelhança dEle. Deus nos fez cristão pelo santo batismo. Ele vela pelos seus filhos e filhas. E Jesus dá bons exemplos, grandes exemplos no Evangelho de hoje. Se vós que sois maus, são capazes de dar coisas boas, que dirá Deus, que é essencialmente bom, nos dará o Espírito Santo. Jesus nos dá uma dica aqui. O que nós devemos pedir ao Pai? O Espírito Santo de Deus. E às vezes temos aquela lista enorme, né, de bens materiais, de coisas terrenas para pedir para Deus. Tem algum problema pedir? Não. Desde que o que estamos pedindo é para nos ajudar a ser mais de Deus, mais santo, levar uma vida que agrada o coração de Deus. Mas, meus irmãos, pedindo o Espírito Santo, nós estamos pedindo tudo para Deus. O Espírito Santo que nos santifica, que nos dá os dons necessários, que nos dá discernimento para em tudo fazer a vontade de Deus. E quem tem uma vida orante, meus irmãos, numa linguagem jovial, tem moral com Deus. Vamos refletir aqui Abraão na primeira leitura. Abraão foi chatinho com Deus aqui hoje, né? Foi insistente, né? Intercedendo pelas cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra. Senhor, se houver 50 pessoas justas nessas duas cidades, o Senhor poupa a cidade inteira? Sim, Abraão, eu poupo. Não vou destruir as cidades. E o medo que Abraão tinha de não encontrar 50 pessoas convertidas. Mas se houver 45, também, Abraão, eu não vou destruir as cidades. Mas se não houver 45, hein? Mas se houver 30, se houver 20, se houver apenas 10. Veja, meus irmãos, o que agrada a Deus é uma vida justa, uma vida que saiba se ajustar na vontade divina. Meus irmãos, tenhamos esse desejo no coração, de ter uma vida ajustada na vontade divina. Uma vida marcada pela santidade, pela busca da conversão. E ser santo, meus irmãos, nada mais é do que amar a Deus, que generosamente deu a sua vida na cruz por nós. São Paulo hoje na segunda leitura nos lembrava isso.
Havia uma conta altíssima para nós pagarmos ou acertarmos com Deus, por causa do pecado dos antigos pais, o pecado original, o pecado de Adão e Eva, foi um pecado de desobediência. E Jesus pagou com altíssimo preço essa nossa dívida com o Pai eterno, com seu preciosíssimo sangue. Então, meus irmãos, saibamos amar o Senhor Jesus de volta, através de uma vida de santidade, uma vida ajustada na vontade divina. Para isso é indispensável a oração. Eis o grande ensinamento da palavra hoje. Sermos pessoas orantes, sempre. Amém?